Nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouco sobre o cuidado com o próximo, o amor ao próximo, segundo a Bíblia, segundo as palavras de Jesus. Em Lucas 10, de 29 em diante, nós vamos ler uma história que ele contou. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que ele foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele diz: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, Jesus Cristo aqui contou essa história para que a gente pudesse entender com detalhes e com segurança o que realmente é ser o próximo de alguém. Aqui ele não falou nem quem amou realmente o próximo. A pergunta que ele fez foi: quem foi o próximo? Quem realmente foi o próximo daquele homem que precisou de ajuda? Nós queremos entender e compreender sempre que Jesus Cristo é importante como Salvador, como Rei que virá para governar sobre as nações, Rei de toda a terra, Filho de Deus, nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados. Mas muitas vezes nós negligenciamos Jesus Cristo como Mestre. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, eles são intrigantes, muitas vezes contrários ao que imaginamos aqui nesta terra. Aqui ele fala que o sacerdote era um homem religioso. O sacerdote era um homem religioso da religião judaica. Ele passou de largo quando viu o homem precisando de ajuda, por causa dos compromissos religiosos dele. Então, aquele homem tão religioso, tão dedicado aos seus compromissos religiosos, ele não foi o próximo. Ele não foi o próximo daquele homem que estava necessitando. Aí o levita também era outro religioso. Quando viu alguém precisando dele, ele passou de largo, passou de longe. Aí Jesus diz: mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Além dele mover-se de íntima compaixão, aquela compaixão resultou em atitude. Então, aquele homem comum, que não era religioso, que estava apenas viajando, não estava ali indo para nenhum compromisso religioso, ele realmente foi o próximo daquele homem que estava necessitado. Ele ajudou com as suas forças físicas, ele ajudou com o seu dinheiro, ele ajudou com as suas palavras, com o seu cuidado, com toda a proteção que aquela pessoa precisaria para ser ajudado. Então, esse realmente foi o próximo. E a pergunta intrigante de Jesus é: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, ele não perguntou quem realmente amou o próximo, ele disse quem foi o próximo. Então, quando a gente passa de largo diante das dificuldades das pessoas que estão perto de nós, nós não só deixamos de amá-las, mas nós deixamos de ser o próximo. Nós somos só próximos fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, na parte do sentimento, nós não somos o próximo daquela pessoa.
E eles responderam, né? E o que usou de misericórdia para com ele. Essa pessoa que estava perguntando a Jesus Cristo respondeu. Aí disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, nós só somos o próximo de alguém se nós usarmos de misericórdia para com a pessoa na hora em que ela está precisando da misericórdia, da nossa misericórdia, da nossa ajuda. Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. Muito interessante entendermos que compromissos religiosos não, nem sempre coincidem com compromissos com o próximo. Em ajudar o próximo, ter misericórdia, deveria ser, né? Deveria ter a coincidência. Alguém está indo para um compromisso religioso e uma pessoa precisa e você socorre. Aí você deixa, passa de lado e continua firme ali para cumprir o seu compromisso religioso. Você apenas cumpriu a sua religiosidade, mas não foi o próximo de alguém quando ele precisou de misericórdia. Ó Pai querido de amor, te agradecemos muito por essa passagem da Bíblia, clara, como a água que Jesus nos mostra o quanto que nós temos que ter misericórdia de alguém para sermos o próximo deste alguém. Misericórdia de tua igreja, começando por mim, para que nós possamos entender isso. Entender que o teu amor, a demonstração do amor a ti, é demonstrado por amor ao próximo. Quando o Senhor disse, Jesus, que quem dá de beber a um destes pequeninos é a mesma coisa que dá de beber a mim. A quem dá de comer a esses pequeninos é a mesma coisa que dá de comer a mim. A quem veste um desses meus pequeninos que crê em mim é a mesma coisa que fazer para mim. Então, quando Jesus Cristo disse amar o próximo como a si mesmo, é porque na hora que a gente precisa de ajuda, precisa de misericórdia, a gente quer ser ajudado. Na hora, no momento da necessidade. E então, quando nós queremos ser ajudados no momento da necessidade, para sermos o próximo verdadeiramente para com as pessoas, nós também precisamos usar de misericórdia para com elas. A misericórdia é muito importante na vida do cristão. É tanto que a Bíblia também diz, lá no Sermão da Montanha, o próprio Jesus disse, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Pai querido, agradecemos pelos teus ensinamentos, ó Jesus, Filho de Deus, por sermos o nosso mestre e nos ajuda a aprendermos contigo e praticarmos as lições para sermos realmente teus discípulos. No poder do Espírito Santo, nos ajuda e nos consola e nos fortalece para sermos o próximo das pessoas. Amém. Se você foi edificado com este vídeo, então você compartilha, curta, comente algo, porque isso vai ajudar outras pessoas a também a terem acesso à palavra de Deus. Que Deus nos ajude e sempre nos abençoe. Amém.